Há mais de 50 anos, o mundo entrava em choque com o som de uma tempestade acompanhada de chuva, trovões e soar de sinos macabros. Um riff certeiro, baseado em um acorde trítono, causava tensão e um certo medo em quem ouvia pela primeira vez. Junte-se a isso vocais intensos e angustiantes, uma letra que evocava o oculto e o demônio, acompanhado de uma cozinha pesada, poderosa e precisa. Hoje não há dúvida que nascia ali um novo estilo, o heavy metal. O senso comum aponta o Black Sabbath como o pai do estilo, os inventores que influenciaram milhares de bandas e fãs pelo mundo. Mas a verdade é que para chegar no Black Sabbath, uma grande revolução musical aconteceu em um curto período de tempo. Dos primeiros acordes roqueiros de Chuck Berry com Johnny B. Good de 1958, foram rápidos 12 anos até o primeiro acorde macabro do Black Sabbath ser lançado numa sexta-feira 13, em fevereiro de 1970. Mas o que aconteceu nesse interim? Quais foram as bandas e as suas músicas que influenciaram de alguma forma a sonoridade na qual o Sabbath chegou em apenas 12 anos após o lançamento de Johnny B. Good? É sobre essas e outras perguntas que vamos desvendar no vídeo de hoje no Disconecta Plus. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área. Antes de continuarmos o vídeo aí sobre a história do rock and roll ao heavy metal, quero te convidar a passar lá na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Se você tem alguns discos parados aí, herdou de alguém e gostaria de vendê-los, entra lá na plataforma desconecta.com.br e coloca-os à venda, abre uma loja por lá, te cadastra e cadastra esses discos. Agora, se você é colecionador de discos, não deixe de passar por lá, já estamos com milhares de ofertas. Agora sim, vamos continuar ao tema principal do vídeo. A década de 1950 é considerado o início do rock and roll, com nomes que encabeçam essa revolução e eletrificam o som acústico dos violões. Muddy Waters, Bo Diddley, Bill Haley and the Comets e Chuck Berry foram alguns dos pioneiros do estilo. Em 1955, Chuck Berry lançou Maybelline, um rock and roll que criou pontes sonoras nunca vistas antes, onde blues, R&B e country se uniram. Sim, você ouviu muito bem, country. Afinal, Maybelline é uma adaptação de Ida Red de Bobby Wills and His Texas Playboys. Vale lembrar que essa música é considerada uma das primeiras canções de rock and roll e Berry já destacava o instrumento símbolo do estilo. Antes dele, a guitarra estava relegada apenas às bases rítmicas das músicas. E em 1958, Chuck Berry lança outra canção. E foi essa música que colocou seu nome para sempre como um dos grandes artistas de todos os tempos. Estou falando de Johnny B. Good. Go, go! Com um instrumento marcante, um ritmo eletrificante, a música na qual ele seria lembrado pelo resto de sua vida foi um sucesso absoluto e virou um hit entre os jovens da época. Além disso, essa música foi responsável por criar desejo de todo jovem de querer empunhar uma guitarra, inspirando não só os que vieram logo em seguida a Berry como Elvis e Buddy Holly, mas também todas as gerações seguintes até os dias de hoje. A evolução natural desse som começa seu desdobramento com o proto-metal de Eddie Cochran, com as músicas Summertime's Blues e Come On Everybody. Voltando a 1958, Link Wray distorceu ainda mais a guitarra, cortando o cone de seu alto-falante do amplificador, e sua música Rumble foi banida das rádios dos Estados Unidos por incitar a delinquência juvenil com seu som estridente e cheio de feedback. Aliás, vale ressaltar que a música de Ray era instrumental, o que inspirou outros nomes da guitarra, mas principalmente ao rei da surf music, Dick Dale. Seu estilo único elevou a guitarra a outro patamar e em 1962 lançou um single Misery Lou, uma música folclórica de autor desconhecido.
Todas essas peças se encaixaram e a partir dessas inspirações, jovens norte-americanos começaram a montar suas bandas de garagem e experimentar seus próprios sons, sozinhos, tocando toscamente seus instrumentos em acordes inspirados no rock and roll. Logo, essa geração de rock de garagem começou a dar seus primeiros frutos, e apareceram nomes como The Kingsmen e seu clássico Louie Louie, um cover de Richard Berry. Paul Revere e The Riders, com músicas como Just Like Us. Mas isso já avançamos a década de 60 adentro, onde do outro lado do Atlântico muitas bandas influenciadas pelo blues americano começaram a despontar e mais uma vez mudaram tudo. Do outro lado do Atlântico, muito além do Yeah 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 produzido pelos Beatles em início de carreira, o peso das bandas britânicas que invadiram o mercado americano começava. Movimento esse que ficou conhecido como British Invasion, levou aos Estados Unidos banda como The Rolling Stones, The Kinks, The Zombies, Small Faces, The Animals, The Yardbirds, The Who e o próprio The Beatles. E aqui se misturam com um garage rock americano na qual receberam influências britânicas. O rock garageiro ganhou popularidade por volta da metade dos anos 60 e tinha esse nome justamente pelas bandas terem nascido neste ambiente e muitas vezes produziram gravações toscas. Nesse momento as coisas se mesclavam muito e podemos ver os britânicos pesando o som e indo em direção do metal com clássicos como You Really Got Me, do The Kings. Satisfaction, do Rolling Stones. E Substitute, do The Who. Esse clima de rock mais pesado se misturou elementos psicodélicos que não necessariamente possuem peso em suas guitarras, mas os psicotrópicos como LSD começaram a entrar em cena. E nessa onda psicodélica podemos citar o 30 Floor Elevators, apesar de já termos outros representantes como Grateful Dead, os próprios The Beatles com Ticket to Ride e The Yardbirds com Heartful of Soul. Ainda assim, o single dos Elevators em 1966 com You Are Gonna Miss Me mergulhava na psicodelia. A psicodelia era tanta que Tommy Hall criou um instrumento, o Electric Jug, uma jarra elétrica que faz um som muito diferente, ajudando a aumentar as percepções sonoras aguçadas pelo LSD. Foi nessa época que bandas da invasão inglesa iniciaram seu mergulho psicodélico. Rubber Soul dos Beatles, que continha Norwegian Wood, os Rolling Stones com Painted in Black, single do disco Aftermath, e que de certa forma apresentava alguns traços do que o metal viria a se formar. Não podemos deixar de fora dessa situação a banda mais pesada e barulhenta até então, The Who, que enlouquecia a todos com suas paredes de amplificadores Marshalls, e em 1965 lançou My Generation, e que em 1967 lançou a música I Can't See For Miles, colocando também um pé nesse estilo que ganhava o universo roqueiro até então. Passamos pela metade da década de 60 falando de psicodelia e não falamos de Jimi Hendrix. Isso porque até 1966 ele era um sideman que acompanhava Little Richard e The Isley Brothers. Porém, ao sair de Nova York e mudar-se para Londres com seu novo empresário, o ex-baixista do The Animals, Chas Chandler, fez sua carreira mudar. Junto com Mitch Mitchell e Noel Redding, eles misturavam psicodelia rock, licks de blues e a liberdade de improvisação do jazz. Mesmo The Who sendo uma banda pesada, as distorções de Hendrix eram mais densas, e Purple Haze mostra isso. Aliás, Are You Experience alcançou e levou a música distorcida a outros patamares. Hendrix era incrível e seguia em frente com Axis Bold as Love, mais uma daquelas capas que piravam qualquer um. As músicas continuavam pirando a cabeça, mas já mudava para uma visão mais sombria do que viria após o Verão do Amor.
Em If Six Were Nine já podemos ver as influências de War Pigs do Black Sabbath, naquele começa e para no início da música. Teria Bill Ward bebido nessa fonte? Estamos falando de Hendrix e dificilmente ele não foi inspiração para o Sabbath e toda a geração pela frente. O impacto de Jimi Hendrix no metal é ouvido em tudo que foi feito depois. Mas a cena londrina já possuía o seu Guitar Hero, Eric Clapton do The Cream, que havia lançado seu primeiro álbum, Fresh Cream, em 1966. No ano seguinte veio Disraeli Gears e com ela a faixa Sunshine of Your Love, pesada e psicodélica ao mesmo tempo. Conta a história que o riff da música foi composta por Jack Bruce após ver um show de Jimi Hendrix numa tentativa de escrever algo na mesma linha. Nesse mesmo álbum, o Cream apresenta Tales of Brave Ulysses, uma música com solos pesados de Clapton e a temática espada e feitiçaria, elementos que viriam anos mais tarde para o heavy metal. O rock psicodélico era uma realidade. A geração Flower Power, com os hippies vivendo em comunidades, indo contra a guerra no Vietnã, o amor livre e drogas como LSD iam ao encontro do rock psicodélico e faziam a cabeça de uma geração que lutava contra o establishment. O Verão do Amor era uma realidade vivida em 1967 na estação do calor no hemisfério norte e São Francisco era o catalisador do movimento. Eram de lá e representavam bem o movimento bandas como Jefferson Airplane, Big Brother and Holding Company, banda que tinha Janis Joplin nos vocais, Quicksilver Messenger Service, Grateful Dead e o músico Scott McKenzie, que apesar de não ser de São Francisco, popularizou o hit com o nome da cidade. Um hino da contracultura e tema do que é considerado o primeiro festival de rock, Monterey International Pop Music Festival, mas isso é papo para outro vídeo. Em 1966, o ensolarado e praiano grupo Beach Boys da Califórnia havia lançado Pet Sounds, uma obra incrivelmente psicodélica que influenciou os Beatles em seu Sgt. Pepper's e os Rolling Stones em Their Satanic Majesty Request. Ambas as bandas estavam por cima na América. Mas nem só de bandas britânicas aceleraram a psicodelia. Afinal, The Doors estreou em 1967 e Love lançou seu clássico Forever Change. Nesse mesmo ano, há surgimento de bandas que começavam a dar os primeiros sinais do que viria pela frente em termos de som pesado. A banda Vanilla Fudge de Nova York fez seu nome produzindo versões hard rock de canções pop. Sua interpretação épica de You Keep Me Hang On, das Supremes, foi um destaque especial, iniciando um movimento musical que se estendeu ao ano seguinte. Em 1968 apareceu o Blue Chair, com seu som pesado, guitarras distorcidas e baterias cruas. Colocaram para fora uma versão de Summertime's Blues, de Eddie Cochran. Para muitos, o metal começa aqui, deixando para trás a psicodelia. Aliás, peso igual não tinha se visto em São Francisco, até que a banda apareceu com seu volume no talo em seus shows. Muitos não gostaram, mas esses não tiveram escolhas. Com Summertime Blues, a banda ganhou as paradas pop por meses. O tempo estava fechando e o Verão do Amor, com sua sonoridade mais psicodélica, foi mudando para sons pesados como o do Blue Chair. Foi em 1968 que a repressão civil ficou mais acirrada. Os protestos daquele ano, a luta dos movimentos dos direitos civis deram origem a movimentos revolucionários dos Panteras Negras, além do amplo movimento de oposição à Guerra do Vietnã, não só nos Estados Unidos, mas também em Londres, Paris, Berlim e Roma. Na maioria dos países da Europa Ocidental, o movimento de protesto foi dominado por estudantes. A manifestação mais espetacular deles foram os protestos de maio de 1968 na França, nos quais os estudantes se uniram a greves selvagens e pareciam capazes de derrubar o governo. Em outros países, as lutas contra ditaduras, tensões políticas e regimes autoritários deram tom de protesto em 1968. E foi nesse clima que se ouve pela primeira vez falar em heavy metal.
O termo foi tirado de uma canção, Born to Be Wild, uma regravação de uma balada folk de Mars Bonfire, que nas mãos da banda Steppenwolf ganhou uma agressividade e riffs de hard rock. Nesse caldeirão, o verão do amor e a psicodelia, advindas de drogas e principalmente do rock psicodélico, ficou para trás, dando início a uma nova era musical. Iron Butterfly veio em seguida com sua música sombria de teclados macabros e com uma duração de 17 minutos. E Nagada da Vida também é o título do álbum. E assim como os tempos sombrios de repressão que se vivia, os músicos de San Diego refletiram isso em seu som. Dos ingleses vinha o álbum branco dos Beatles, com sua proto-metal, Helter Skelter, com riff sujo e baterias pesadas nunca visto até então, superando inclusive The Who. O caminho da situação tornava o fim dessa década cada vez mais obscura. Charles Manson parece ter absorvido isso tudo e iniciou uma guerra racial junto com sua seita conhecida como Família Manson. Além de Beatles, The Pretty Things lançou em 1968 SF Sorrow, uma ópera rock que mantinha um pouco da psicodelia, mas já pesava o seu som também na faixa Defecting Grey, um mergulho nesses dois universos. Sim, o som metal estava se tornando uma tendência entre as bandas daquele final de década. Até bandas que tinham sons ensolarados como The Turtles beberam um pouco no som mais pesado, como na faixa Buzzsaw. Vale lembrar que foi nesse período que nascia uma das bandas da Santíssima Trindade do rock. Deep Purple estreava com Rush, cover de Joy Soth, que teve até um certo reconhecimento nos Estados Unidos. Claro que o Purple Metal que conhecemos e ganhou o mundo viria só em 1970 com a entrada do Ian Gillan e o lançamento do disco In Rock. Porém, outra banda da Santíssima Trindade se formaria no mesmo ano. Formado das cinzas do Yardbirds, banda que experimentava blues rock e psicodelia e que teve entre seus integrantes Eric Clapton, que saiu para formar o Cream, logo substituído por Jeff Beck, e que posteriormente deu lugar a Jimmy Page, que após os outros músicos do Yardbirds abandonar o barco e com algumas datas já marcadas em uma tour pela Escandinávia, reuniu o que seria o Led Zeppelin, mas por um curto período de tempo ainda se chamou The New Yardbirds. Foi em 1969 que Led Zeppelin fez sua estreia e mudou para sempre o rumo do hard rock. Apesar de ter muito blues rock e experimentações psicodélicas, era o reflexo do que ocorreu na década de 60 junto ao som pesado. O destaque vai para Dazed and Confused, uma inspiração clara em uma faixa de mesmo nome de Jack Holmes, que se tornou um blues muito pesado nas mãos de Led Zeppelin. O segundo álbum de Page e sua trupe foi ainda mais longe com Holy Lotta Love. Ali estão riffs bluseiros com experimentalismo e um ataque sonoro impossível de passar batido pela música. Os sons percussivos e chimbal ativo com vocalizações agudas de Robert Plant ajudam a criar um clima para o solo rocker que Page apresenta ao retorno da música. Outro que moldou a música indo para um lado mais progressivo e psicodélico, como fizeram antes Iron Butterfly, foi o King Crimson, com seu álbum de estreia In the Court of the Crimson King, de 1969. A primeira música desse álbum, 21st Century Schizoid Man, é uma viagem sonora de 7 minutos de guitarra e sax incríveis e hipnotizantes. Vocais abafados combinados com improvisação jazzística da banda fizeram uma combinação perfeita de uma tempestade sonora e incomodava os mais incautos. Impossível não falar das guitarras únicas de Robert Fripp que levaram à frente a evolução iniciada por Jimi Hendrix. Esse som proto-metal progressivo inaugurou um outro ramo musical que foi levado adiante com Rush, Yes e muito mais tarde por Porcupine Tree e Tool.
Outro proto-metal que podemos citar é a música Careful with the Ex-Eugene, do disco Uma Guma, também de 69, do Pink Floyd. Também uma faixa que causa estranheza pelas distorções e barulhos. Falando em barulho, não podemos deixar de falar do grito angustiante de Roger Waters. Foi no mesmo ano, numa era pré-Black Sabbath, que muitos dão crédito ao nascimento do metal com uma banda vinda de Chicago, Estados Unidos. Obviamente que com uma pegada mais blues e menos distorções que os pais do metal. Coven transitava entre o estilo já referenciado anteriormente e o rock psicodélico. Mas por que muitos dão crédito ao Coven como o nascimento do metal? Em seu álbum de estreia de 1969, Witchcraft Destroys Mind e Rips Souls, Coven ficou reconhecido por ser uma das primeiras bandas a usar o sinal de chifres, cruzes invertidas e, como se não bastasse, celebrar ao Satanás com frase como Hail Satanas. Ao contrário do que muitas bandas de metal que vieram posteriormente, a relação com coisa ruim não era meramente teatral ou uso de símbolos para chocar. Essas eram crenças leoninas da vocalista Jinx Dawson, imersas na tradição familiar. E aqui começam as coisas a se transpassar. Por coincidência ou não, a primeira faixa do álbum se chamava Black Sabbath. Pegaram a referência? Sim, apesar do mundo não ser 1/5 do que globalmente é hoje, havia sim uma energia e ideias no ar. Impossível discordar disso quando o mundo conheceu em uma sexta-feira 13 de fevereiro de 1970 o Black Sabbath e sua faixa homônima que abriria seu disco homônimo. Porém, é impossível dizer que a faixa Black Sabbath da banda de Chicago teve o mesmo peso, o impacto e o carimbo de metal que a do grupo de Birmingham. Mesmo possuindo temáticas parecidas, o grupo de Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler e Bill Ward mudaram tudo com a faixa título do álbum. Uma introdução macabra à base de tempestade e uma guitarra cortante e ultra pesada mudou para sempre o rumo da música que conhecemos hoje como heavy metal. E o que veio depois já foi muitas e muitas vezes contadas em livros e artigos. A banda de Birmingham cresceu em uma cidade industrial e, apesar do som da banda soar pesado, isso infelizmente derivou-se de uma catástrofe. O jovem Tony Iommi perdeu a ponta de seus dedos quando um cortador de chapas de metal decepou seus dedos. E assim, após a recuperação, ele teve que se readaptar ao tocar, baixando a afinação de sua guitarra, dando um som ainda mais profundo e sinistro para aquela porrada monolítica que vinha de sua guitarra. Somados à temática do ocultismo escrita por Geezer Butler, uma bateria com grooves e ataques pesados de Bill Ward e um vocal estridente e sofrido de Ozzy Osbourne, o fim da geração do amor se desfez em meio a um momento social complicado, onde a guerra do Vietnã, a seita de Manson e o assassinato de Martin Luther King Jr. deu o tom sombrio daqueles tempos. Não podemos esquecer de citar outras bandas importantes antes de finalizar o vídeo que complementam ainda mais o som das bandas citadas acima e colaboraram para levar o metal para o patamar ao qual conhecemos hoje. Então, Deep Purple, Sir Lord Baltimore, Humble Pie, Uriah Heep, Captain Beyond, Budgie e outros foram fontes de inspiração para os subgêneros que viriam anos adiante. E pensar que foram apenas 12 anos do rock contagiante de Johnny B. Good feito por Chuck Berry até a chegada do heavy metal com Black Sabbath. Essa é uma história longa e com muitas sub-histórias no meio. Se você acha que faltou algum ponto nessa história, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente continuar trocando ideias. Era isso então, Disconnectors. Antes de finalizar o vídeo por aqui, quero te convidar a passar lá na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Vou deixar um card aqui, caso você queira saber da história da acusação de plágio do Iron Maiden. Te vejo no próximo vídeo.